Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal e hoje eu vou falar sobre documentações que devo utilizar em avaliações de imóveis. Muitas pessoas vêm me perguntar o seguinte, quais documentações são necessárias para eu fazer a avaliação? E muitas das vezes eu vou falar o seguinte, depende. Depende por quê? Se for um galpão, é uma coisa, uma documentação. Se for uma área ambiental, é outras documentações. Então, para deixar mais claro, né, para você entender quais documentações que eu devo pedir para o meu cliente, né, para fazer a avaliação, nós criamos aqui da EA os 5 Cs da documentação de imóveis. Se você, com a documentação que você tem em mãos, você conseguir atender os 5 Cs da documentação, essa documentação já é plausível para você fazer a avaliação. Se você não conseguir atender os 5 Cs da documentação, você vai pedir uma documentação complementar para o seu cliente. Então o primeiro ponto é o seguinte, compreender o que é o imóvel. Então se na tua matrícula, né, que é o ponto principal que você deve pedir para o teu cliente, a matrícula do imóvel. Se você já consegue compreender o que é o imóvel, isso já é 50% do caminho, né, realizado. Então, o primeiro ponto, você consegue compreender o que é o imóvel, se é uma sala comercial, se é um apartamento, se é um lote. Isso, é claro que a vistoria vai te ajudar, mas se a documentação já te dá um parecer, isso já facilita e muito. O segundo ponto é o seguinte, conhecer a sua localização. Existem algumas matrículas que é muito antiga e tá lá, Rua A, lote 3, quadra B. E se eu pego essa matrícula hoje e tento localizar o imóvel, eu tento ir até o imóvel somente com essas informações, Rua A, quadra 2, lote B, eu não consigo ir até o imóvel. Então, quando você não consegue ir até o imóvel com essa matrícula, você precisa de alguma documentação complementar, que pode ser o quê? O IPTU, que provavelmente o IPTU já vai estar atualizado, ou até mesmo a planta de loteamento que a prefeitura fornece, né? Então, essas são as duas documentações que você pode pedir caso a tua matrícula não te dá a localização exata do imóvel, porque ela não está atualizada. O terceiro C é o seguinte, considerar as suas dimensões. Né? Nesse ponto é o seguinte, imagine que você tem um terreno e ela não te dá as dimensões. Né? E aí acontece que o terreno é irregular. Você não consegue, você não tem clareza qual é o perímetro do terreno. Nesse ponto é muito importante você conhecer o perímetro do terreno, porque talvez possa existir um vizinho que está invadindo o teu terreno, ou até mesmo a construção do imóvel está sobrepondo o terreno da matrícula e o terreno da matrícula vizinha. Então você precisa ter clareza quais são as dimensões do lote do teu imóvel. Né? O quarto C é o seguinte, você tem clareza da área de terreno ou da área do imóvel, você precisa ter clareza do que você está avaliando. Se você não tiver clareza do que você estiver avaliando, você pode ter um problema futuro. Então, clareza da área de terreno. E por fim, clareza da área construída ou privativa. Quando você está fazendo avaliações de galpões industriais, tem muita questão de benfeitoria além do galpão. Então você tem uma cabine primária, você tem uma casa de bombas, você tem outras construções e você precisa ter clareza dessas construções. Por que, Hugo? Acontece que muitas das vezes essas construções têm padrões diferentes de acabamento e até mesmo de infraestrutura, e você precisa avaliar separadamente cada construção. E se você não tem clareza da construção, de quanto é de cada área, você precisa fazer essa estimativa, né, se você não tiver essa documentação. Então o ponto principal é, você consegue compreender o que é o imóvel? Você conhece a sua localização? Você consegue considerar as suas dimensões? Você tem clareza da área de terreno? Você tem clareza da área construída? Você precisa realmente abordar todos esses pontos. E outro detalhe é o seguinte, no compreender o que é o imóvel, é o seguinte, a tua matrícula compreende que é o teu apartamento, que é as duas vagas, que é a vaga independente. Então realmente você precisa
passar por todos esses pontos, e passando por esses pontos você vai ter clareza de quais documentações você vai pedir ou não para o teu cliente. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.